Olá, meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez em nosso canal para juntos estudarmos a lição de número 9, a lição que tem como título Vivendo o Fervor Espiritual. Neste trimestre, o primeiro trimestre de 2021, estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Tem sido lições preciosas no sentido de incentivarmos aqueles irmãos que ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo, que ainda não receberam os dons espirituais, para que busquem, para que clamem ao Senhor. E esta é uma ótima oportunidade para incentivarmos, gerar nesses irmãos a fé, a vontade de buscar e receber de Deus esta bênção tão preciosa para as suas vidas. Eu quero dizer a você, meu querido irmão, que eu estou muito feliz por você que já está inscrito em nosso canal, nos acompanhando nas nossas lições. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu te convido a se inscrever agora. Vá lá e ative o sininho para você receber as notificações quando um novo vídeo for postado aqui neste canal, que estamos também pouco a pouco disponibilizando também alguns louvores junto com a minha esposa, a irmã Leila. Estamos fazendo também deste canal um canal de louvor e adoração ao nosso Deus. Muito bem, meu querido irmão, e para você que já é inscrito e já conhece os nossos vídeos, o nosso trabalho, eu peço que você nos ajude a divulgar o nosso trabalho para que alcancemos outras vidas, para que alcancemos outros professores da escola dominical, para que também recebam esta preciosa instrução e orientação que damos aqui. Eu quero, antes de prosseguir com a aula, fazer uma oração ao nosso Deus, porque é um costume nosso e não podemos sair daquilo que acreditamos ser importante para uma boa aula. E nós sabemos que uma boa aula, ela exige, acima de tudo, oração. E vamos orar ao Senhor neste momento. Eu peço que você me acompanhe, por favor. Pai querido, em nome de Jesus, te agradecemos a oportunidade que temos de mais uma vez transmitir esta aula para os teus filhos através deste canal. Que o teu Espírito nos ajude a comunicar a tua palavra e que também ajude teus filhos a entender, a compreender e a usar esta aula, Senhor, este subsídio como algo que venha dar à sua aula um pouco mais de motivação, um pouco mais de instrução e que eles possam desenvolver, Senhor, bem a aula no próximo domingo. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, à nossa lição. A nossa lição, ela tem como texto áudio o que está escrito na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5, o versículo de número 18, um texto bem conhecido da palavra do Senhor, que diz assim: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A nossa verdade prática diz assim: ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Isso vai ser tratado em vários momentos. Nessa lição você vai observar que nós tentaremos mostrar para você como se dá esta diferença. Vamos lá, prosseguindo então, leitura bíblica em classe. Está na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 15 ao versículo 20. Vamos ler juntos? Este texto diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Repetindo esse último versículo, dando sempre graças por tudo
a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Prosseguindo, vamos então para o objetivo geral da nossa lição: mostrar a necessidade de se viver o fervor espiritual. Objetivos específicos são estes. Primeiro, destacar a importância da devoção na vida do crente pela palavra e oração. Segundo, enfatizar a importância de manter-se cheio do Espírito. Terceiro e último, prevenir a respeito da frieza espiritual. Vamos à parte que trata sobre a interação com o professor. E eu recomendo a você, meu querido professor, que você tenha nas suas mãos aí agora a revista da Escola Dominical e que você tenha também em suas mãos um exemplar da Palavra de Deus, para que você possa acompanhar a lição, porque durante esta lição faremos muitas sugestões, durante essa lição faremos várias observações, destaques, e você tem a oportunidade de estar aí com a sua canetinha na mão para escrever, com um Lumicolor como este para você anotar e destacar os textos, que é muito importante você ter a sua lição não apenas lida, mas também com os textos principais destacados, para que você possa, na hora de você lecionar, ter mais facilidade de encontrar aqueles pontos-chave da lição. Então, depois desta orientação simples, mas que às vezes é de muita valia para aqueles que lecionam, vamos então ler a parte que fala sobre interagindo com o professor. Vamos lá. A frieza espiritual paralisa as pessoas. Eu acrescento, irmãos, o seguinte: quantos estagnados na vida espiritual? Quantos? Essa frieza espiritual reflete-se na falta de desejo de orar e meditar na palavra de Deus, na ausência da prática do jejum e na falta de respeito e reverência às coisas sagradas. Leva o cristão a racionalizar o pecado e resulta em consequências degenerativas que se inicia com a degradação das relações familiares e sociais. Se há fervor, há desejo pelas coisas de Deus. Se há frieza, há desejo e supervalorização das coisas carnais. O que nós temos observado, irmãos, é que muitos estão racionalizando o pecado, ou seja, encontrando razões para pecar, encontrando motivos para continuar no erro, ao invés de reagir enquanto está ali no seu momento de frieza espiritual, sendo levado pelo pecado, pelo desânimo. É a hora de reagir, é a hora de se despertar, mas ao invés de fazer isso, é levado por esse pensamento mundano, profano, dos tempos atuais, de que tudo é relativo, isso era pecado antigamente, agora não é mais, e a santificação vai cada vez se afastando mais da vida do cristão. Mas nós precisamos reagir e precisamos buscar o fervor espiritual para as nossas vidas. Vamos então à introdução da nossa lição. Há algumas modificações que fizemos no texto, mas o conteúdo, irmãos, é o mesmo. Enchei-vos do Espírito. Esta foi a recomendação de Paulo aos Efésios. Paulo recomendou aos Efésios: enchei-vos do Espírito. Em algumas passagens bíblicas, ser cheio é o mesmo que ser batizado. Veremos isso durante a lição. Mas nesta lição, aprenderemos que no presente texto, ser cheio também significa viver na plenitude do Espírito. Mas como é isso, irmão Daniel? Explica melhor o que é esse ser cheio do Espírito? Então, vamos lá. Estar cheio do Espírito é estar totalmente preenchido, ocupado, envolvido, dominado e comprometido com Deus, de tal modo que não haja lugar para nada que não seja da vontade de Deus e que esteja em desacordo com o seu espírito. Assim, o cristão torna-se uma pessoa orientada, dirigida, impulsionada e capacitada pelo Espírito. Isto é ser cheio do Espírito.
Vamos prosseguir e vamos para o primeiro tópico da nossa lição. O primeiro tópico da nossa lição fala sobre a importância da devoção pela palavra e oração. Há um parágrafo que antecede ao item número 1 e nós apenas resumimos na seguinte frase: oração e leitura bíblica, hábitos indispensáveis. Pela oração, conversamos, dialogamos com Deus e pela palavra, Ele fala conosco. Meus amados irmãos, eu chego a chamar isso do feijão com arroz, né? Aquele arroz com feijão que é um alimento básico do brasileiro, não pode faltar na vida do cristão, irmãos. Para isso não precisa vocação, para isso não precisa chamada, para isso não precisa ser uma pessoa eloquente, não. Você pode orar, você pode ler a palavra do Senhor e isso vai fazer de você um cristão fervoroso. Mas eu não sei ler, pastor Daniel. Há muitas pessoas ainda que não conseguem ler, mas alguém pode ler para você. Hoje nós temos muitos recursos, podemos ouvir até mesmo a Bíblia Sagrada em áudio. Olha que maravilha que temos hoje para que possamos aprender ainda mais a palavra do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos, então, a partir daí, viver uma vida devocional. E a palavra devoção, ela significa o quê? Ela significa apego, dedicação e zelo, como o nosso apego pela oração, amor pela palavra e ao jejum. Olha que Mateus capítulo 17, versículo 21, diz a palavra do Senhor que a casta de demônios que só são repreendidos com jejum e oração. Então o jejum não é algo apenas para os crentes, para os fiéis do Antigo Testamento ou para os fiéis do Novo Testamento apenas que estão ali na palavra do Senhor, descrita as suas atitudes, os seus procedimentos, e alguém pode dizer assim, não, o jejum não é para nós. Sim, é para nós, porque ainda enfrentamos batalhas espirituais terríveis e precisamos nos fortalecer através da palavra, através da oração e através do jejum. Porém, há uma ressalva muito interessante: essas práticas devem estar acompanhadas de santificação, humildade, prudência e sabedoria. Então, irmãos, não podemos ir para a oração sem humildade, ou sem prudência, ou sem sabedoria. Não podemos apenas buscar aprender a palavra do Senhor e se esquecer da humildade, acharmos que sabemos mais do que o outro e por isso somos mais inteligentes, somos mais espirituais. Não. Olha o que eu recomendo aqui para os irmãos, principalmente para não que sejamos hipócritas. Cuidado, irmãos. Nós precisamos ler a palavra de Deus, sim, precisamos orar, sim, precisamos jejuar, sim. Mas cuidado que o Senhor Jesus Cristo orientou, olha, não faça como fazem os fariseus, que aparecem com o rosto triste, mostrando para todos que estão jejuando, que querem orar nas praças para serem vistos pelos homens. Não, nós precisamos manter a nossa humildade, a nossa prudência, a nossa sabedoria. Diz mais aqui o nosso texto, querendo mostrar-se como melhor ou superior aos demais irmãos. Isso também pode se constituir em falta de amor ao seu irmão. Às vezes a pessoa, porque tem mais tempo para orar e se dedicar à leitura da palavra do Senhor, ele menospreza aquele que porventura não tem tempo para isso. Prosseguindo, vamos ao item número 2, ainda do primeiro tópico. Oração e palavra. Oração é a chave da vitória. É uma frase que sempre pronunciamos. E realmente, irmãos, de fato, não existe vida espiritual abundante sem oração. Mas você pode me perguntar, mas o que é oração? Oração é prece ou súplica dirigida a Deus. O Salmo de número 141, versículo de número 2, tem a seguinte frase: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. A nossa oração é o quê? É uma prece ou súplica que vai ser levada até o Senhor nosso Deus, como um incenso que subia
Assim, a oração ela é representada por incenso, não somente neste versículo, mas você pode ler também Apocalipse capítulo 5, versículo 8, que diz assim: E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, o que é oração? Uma prece ou súplica dirigida a Deus que sobe como incenso até a sua presença. O comentarista diz que é a alma do cristianismo, mas nós vemos, irmãos, a oração presente em todas as religiões. Na verdade, oração não é algo apenas do cristianismo. Claro que o cristianismo ele tem uma vertente muito diferente no sentido de orar como um diálogo, né, entre Deus e o homem. Através da nossa oração, nós não apenas suplicamos a Deus o seu favor, mas também recebemos dele a orientação. Deus fala conosco através da oração. Então, há um elemento interessante, e aí eu destaco algumas coisas que estão na nossa lição. O próprio Jesus orava. Então, nós devemos orar. Devemos orar e como? Orar sem cessar, como está lá em 1 Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. E eu chamo a atenção do querido professor e aluno, eu vou deixar para você estes versículos que estão aí abaixo. A oração estava presente no início da trajetória da igreja. Isso você vai ver em Atos, capítulo 1, versículo 14, você vai ver no versículo 24 também do primeiro capítulo, você vai ver em Atos 3:1, em Atos 4:31, em Atos 7:60 e outros versículos que estão citados aí nesta tela, que a oração fazia parte da igreja desde o seu nascedouro, desde o seu início, desde os seus primeiros dias. Ora, se a igreja nasceu debaixo da oração, nós precisamos também permanecer na oração. Os apóstolos entenderam em um determinado momento que eles poderiam se ocupar com uma atividade que outros poderiam fazer, em Atos no capítulo 6. Então, eles escolheram os que nós chamamos de diáconos, aqueles servos de Deus que foram ali separados para servir as causas das viúvas, e eles falaram lá em Atos capítulo 6, versículo 4, mas nós apóstolos, perseveraremos na oração e na palavra. Ou seja, os apóstolos assumiram esta responsabilidade da oração. Hoje nós vemos muitas igrejas que delegam essa responsabilidade da oração para as irmãs do ciclo de oração. Mas a oração, ela é obrigação de todos, inclusive e principalmente do ministério. Nós, pastores, precisamos estar sempre em oração. Oração e palavra. Então vamos falar um pouco, bem pouco mesmo, porque senão nós vamos falar aqui somente da palavra de Deus nesta lição. A leitura da Bíblia nos torna sábios e prudentes, diz a nossa lição. E eu acrescento para os queridos irmãos o seguinte: nós podemos dizer que a leitura da Bíblia nos torna também santos, reverentes, fiéis, vigilantes, capacitados, fortalecidos, e poderíamos acrescentar aqui outras qualidades. Ou seja, precisamos estar sempre lendo e meditando na palavra de Deus. E aí eu deixo para você mais um acréscimo, mais uma ajuda para você usar no próximo domingo. Por esta razão, primeiro, devemos meditar na palavra de Deus. Segundo, devemos amar a palavra de Deus. Terceiro, devemos ler, ouvir, guardar a palavra de Deus. Quarto, devemos praticar a palavra de Deus. E quinto e último, devemos pregar a palavra. Então, olha como é importante a leitura para que possamos usar realmente a palavra de Deus no nosso dia a dia. Prosseguindo, vamos para o item número 3 do primeiro tópico ainda, o viver sabiamente. O nosso comentarista destaca um trecho da orientação de Paulo que diz o seguinte: vede
prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Nécio aqui significa sem juízo, irmãos, tolo. O insensato, aquele que não tem sensatez, não entende a vontade de Deus. Por isso Paulo disse, para que não sejais insensatos. Nós precisamos ser sábios. Diz mais a nossa revista, devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões, atitudes e não focar nas aparentes vantagens. Eu chamo a tua atenção para algo que me lembrei quando estava estudando esta lição. Lá em Gênesis, no capítulo 13, no versículo 9, nos fala de um homem que escolheu um local pelo que parecia, pela sua aparência. E olha, irmãos, essa recomendação ela foi dada até mesmo a Samuel, um profeta que tudo que ele falava se cumpria infalivelmente. O que está escrito lá em 1 Samuel fala a respeito disso. Eu vou até ler esse texto antes, lá em 1 Samuel, no capítulo 9, no versículo 6. Vamos conferir e ler este versículo para você. 1 Samuel, capítulo 9, versículo de número 6. Diz assim, porém, ele disse, eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é, e tudo quanto diz, sucede assim infalivelmente. Vamos lá agora, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Porém, quando Samuel chegou na casa de Jessé, ele se impressionou com a aparência dos mancebos e Deus o advertiu. Vamos ver no capítulo 16, versículo 7, a repreensão do Senhor a este homem de Deus. Por quê? Diz assim a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 7. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então nós temos que ter cuidado com as aparências, com as vantagens, com aquilo que é aparentemente vantajoso. Olha que isso aconteceu com uma pessoa que está lá registrada em Gênesis capítulo 13, versículo 9. Esta pessoa se chama Ló. E olha o que diz a palavra do Senhor, Gênesis 13, versículo 9. Diz assim, não está toda a terra diante de ti? Eis, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, disse Abrão a Ló. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Versículo número 10. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era parecida aquela campina, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Parecia jardim do Senhor, mas era um lugar podre por causa do grande pecado que era cometido naquela cidade. As cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa do seu pecado. Então, cuidado para não focar o seu olhar em aparentes vantagens. Diz mais a nossa lição, o modo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão do mundo. Não pode, irmãos, de maneira alguma. Romanos 12, 2, acredito que você conhece esse texto, fala que e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em Malaquias capítulo 3, versículo 18 diz, e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Em 2 Reis capítulo 4, versículo 9, nos fala de um homem que, pela forma dele proceder, pela forma dele andar, foi dito a respeito dele o seguinte,
Segundo Reis, capítulo 9, Segundo Reis, capítulo 4, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Vou ler até um versículo antes para você entender. Versículo 8 e 9. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Então, o nosso modo de vida, irmãos, deve ser o modo de vida santo, irrepreensível. Nós não podemos fazer como o mundo faz. Não podemos proceder como o mundo procede. A nossa atitude, o nosso comportamento, as nossas decisões devem estar pautadas na vontade de Deus. Prosseguindo, indo para o último item desse primeiro tópico, remindo o tempo. Remir é resgatar, comprar de novo, aproveitar o melhor possível. Algumas versões da Bíblia, eu destaco aqui a NVI, dizem assim, para nos ajudar a entender. Remindo o tempo, o que é isso, pastor Daniel? Remindo o tempo significa isto: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Temos aqui o tempo com o significado de kairos e não de cronos. O que é o kairos? Kairos é a oportunidade, é a ocasião. Um crente cheio do Espírito, meus queridos irmãos, não perde as oportunidades, não perde. Ele sabe remir o tempo. Ou seja, ele não perde a oportunidade para quê? Você pode estar me perguntando. Para buscar o Senhor, para estar orando, para falar do Evangelho. Ele não perde a oportunidade para aconselhar uma pessoa que necessita. Ele não perde a oportunidade para exortar alguém, para animar alguém, dizer: vamos prosseguir, irmãos, coragem, levanta. Ele não perde a oportunidade para amar e se compadecer dos necessitados. Esse tipo de cristão sabe que mesmo em dias maus e tempos difíceis, não pode deixar de dar frutos. Lá em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Jeremias, capítulo 17, versículo 8. Porque ele será... É melhor ler o versículo anterior para você entender melhor. Bem-aventurado o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão, no tempo difícil, nos dias maus, nos dias atribulados, no ano da sequidão, não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Nós vivemos o ano de 2020 como um ano de sequidão, um ano difícil para nós. Porém, a igreja não deixou de frutificar. A igreja do Senhor continuou ganhando almas. A igreja do Senhor continuou fazendo missões. Não, irmãos, nós não podemos parar. Nós temos que aproveitar as oportunidades. A igreja do Senhor aproveitou em 2020 para transmitir culto pela internet, para alcançar pessoas distantes, para alcançar pessoas em outros estados, em outras partes do mundo. Enfim, remir o tempo é importante, aproveitar as oportunidades, porque os dias são maus. Não podemos parar, mas devemos, cheios da unção e do poder do Espírito Santo, prosseguir na nossa caminhada. Vamos então ao segundo tópico da nossa lição, que fala sobre a importância em manter-se cheio do Espírito. Não apenas ser cheio, mas manter-se cheio do Espírito. Vamos lá? Diz assim a nossa revista: a obra do Espírito Santo na vida do crente é dinâmica. Uma vez cheio do Espírito Santo, o cristão precisa permitir que o Espírito continue atuando na sua vida, a fim de que permaneça cheio do Espírito. Esse enchimento é compreendido de duas formas: quando o cristão é batizado no Espírito Santo e quando estamos plenos da presença e da atuação de Deus em nossas vidas. Se nós observarmos e lembrarmos aqui Atos capítulo 2,
versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Atos 2, 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, naquele momento, eles foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas. Então, ali nós entendemos que ser cheio do Espírito, neste versículo, é o mesmo que ser batizado no Espírito Santo. Porém, vamos então ao primeiro item do segundo tópico, antes de falarmos sobre essa diferença entre cheio do Espírito na hora do batismo e cheio do Espírito como viver na plenitude do Espírito Santo. Vamos lá. E não vos embriagueis com vinho. Olha, meus amados irmãos, a Bíblia nos mostra que tanto os sacerdotes quanto os reis eram proibidos de beber vinho e bebida forte. Qual era o problema? Nós vamos ver o problema em Provérbios capítulo 23, versículo 29 a 35, porque o vinho ele era uma bebida que era muito comum naquela época. Porém, ao fermentar, ele se tornava um vinho que poderia levar o homem à embriaguez. Então, era preciso tomar cuidado, evitar a embriaguez para que não perdesse o juízo, não se tornasse o quê? Insensato. E a recomendação é: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. Agora, preste atenção numa coisa interessante, nós vamos falar sobre Provérbios, capítulo 23, versículo 29 a 35 já, mas preste atenção numa coisa. O vinho, na palavra do Senhor, também é símbolo de alegria. Há vários versículos que nós poderemos mostrar isso para os irmãos, nós poderemos ler aqui alguns, e você pode depois ler os outros versículos. Isso não está na nossa revista, é um acréscimo que estamos trazendo para você, por isso está tarjado em verde. Por exemplo, Salmo 78, versículo 65, está escrito assim: então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse, ou seja, que o vinho alegrasse. Em Salmos capítulo 104, ou Salmo de número 104, no versículo 15, nós temos assim a palavra do Senhor dizendo para nós. Salmo 104, versículo de número 15. E o vinho que alegra o coração, ele faz reluzir o seu rosto com o azeite e o pão, que fortalece o seu coração. Vinho que alegra o coração. Então, o vinho era símbolo de alegria. Você deve se lembrar de quando Jesus foi lá em Caná da Galileia, naquele primeiro grande milagre que ele realizou, quando alguém disse para o Senhor Jesus: acabou o vinho, eles não têm vinho. Jesus Cristo percebeu que, com a falta do vinho, a festa poderia se tornar uma festa triste, porque o vinho representava a alegria. Então Jesus, o próprio Jesus, transformou água em vinho para que a festa continuasse. Agora, irmãos, quando lemos esse versículo, e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, porque o vinho pode alegrar, mas depois de um certo momento, aquilo vai gerar um comportamento reprovável pela palavra do Senhor, quando o homem se embriaga, quando o homem perde, então, o juízo. Aí nós vemos a diferença entre a alegria trazida pela bebedeira, a alegria trazida por aquele momento de prazer por causa do vinho, para a alegria do Espírito Santo, que é a alegria verdadeira. Atos capítulo 13, versículo 52, há um versículo muito interessante que fala que os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Atos capítulo 13, versículo 52, ache aí na sua Bíblia e acompanhe comigo, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então a alegria do Espírito é a alegria verdadeira, é a alegria duradoura, é a alegria que não é de acordo com as circunstâncias. Por isso, essa comparação: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. Não busque a alegria, o prazer, a satisfação em coisas que podem destruir e trazer contenda. Destruir o relacionamento, destruir as amizades. É isso que acontece com quem se embriaga. Mas
enchei-vos do Espírito. E aí eu preciso ler para você Provérbios capítulo 23, versículo 29 a 35, para que você entenda bem os resultados, as consequências da bebedeira, daquela pessoa que se embriaga, que se entrega ao vício e acaba perdendo completamente o juízo. Diz assim a palavra do Senhor: de quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas, de quem são? E os ferimentos desnecessários, de quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro e dirá: espancaram-me. É o que acontece muitas vezes com aquele que se embriaga. Espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? É o retrato de um viciado, daquela pessoa que se embriaga e que, em busca de um prazer, de uma alegria, acaba trazendo problemas para si, como está relatado nesses versículos. Mas a Bíblia nos recomenda a sermos sóbrios. A Bíblia não nos dá outra ordem a não ser: sede sóbrios. E ser sóbrio é o contrário de ser um ébrio, da onde vem a embriaguez, ou seja, se entregar completamente à bebedeira e perder o juízo e se tornar insensato. Que Deus possa, assim, fazer com que muitas pessoas entendam este versículo e saber o seguinte: a alegria do Senhor vem através do seu Espírito. Enchei-vos do Espírito. Esta é a recomendação do apóstolo Paulo. Vamos prosseguir então para o segundo item do segundo tópico: mas enchei-vos do Espírito. Isso diz respeito à renovação, novo enchimento. Note que os discípulos já tinham o Espírito Santo. Lá em João 20, versículo 22, diz assim a palavra do Senhor: recebei o Espírito Santo. E já eram salvos. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 20, fala que os seus nomes estavam escritos nos céus. Então, eles tinham o Espírito, eram salvos. O apóstolo Paulo se refere então, irmãos, à plenitude do Espírito. A plenitude do Espírito, como nós relatamos aqui no início da aula, é ser cheio, é ser completo, é ser completamente preenchido, dominado pelo Espírito Santo. Eu chamo a atenção dos irmãos para um cuidado que devemos ter, porque ser cheio do Espírito, como está em Efésios capítulo 5, versículo 18, não é privilégio dos pentecostais. Alguém vai dizer assim: só os pentecostais são cheios do Espírito. Cuidado, irmãos, com essas afirmações, porque nós não podemos dizer isso. E eu tenho base bíblica para dizer isso para você. Porque personagens bíblicos foram cheios do Espírito Santo antes do dia de Pentecostes. Se você ler Lucas capítulo 1, versículo 67, primeiro capítulo de Lucas, versículo 67, você vai ler o seguinte: e Zacarias, seu pai de João Batista, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo... Ora, irmãos, ele foi cheio do Espírito antes do dia de Pentecostes. Se você ler Lucas, capítulo 1, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Se você ler Miqueias, capítulo 3, versículo 8, você vai ver que no Antigo Testamento, os homens de Deus, os profetas, eles eram
também cheios do Espírito, para poder profetizar a respeito de Deus e da sua vontade. Miqueias capítulo 3, no versículo 8, diz assim: mas de certo eu sou cheio da força do Espírito Santo e cheio de juízo e de ânimo. E se nós lermos ainda Lucas capítulo 4, versículo 1, o que nós vamos observar? Lucas capítulo 4, versículo 1, falando da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então não podemos dizer que o pentecostal apenas é cheio do Espírito. Não. Homens de Deus, que nós citamos aqui, foram cheios do Espírito Santo antes do derramamento do Espírito Santo. E olha que toda vez que nós vemos esse cheio do Espírito Santo, estamos falando de uma atuação poderosa. Estamos falando de um momento em que esses homens foram usados por Deus. No momento em que Deus usou Zacarias, por exemplo, está lá dizendo, e Zacarias, cheio do Espírito, profetizou. Enfim, é importante nós separarmos bem aqui, porque não podemos dizer que os nossos irmãos tradicionais não são cheios do Espírito. Eles podem até não crer na experiência do batismo no Espírito Santo, mas eles podem sim ser cheios do Espírito. Prosseguindo, item número 3 do segundo tópico: não confundir com o batismo no Espírito Santo. Em Atos 2, versículo 4, diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Atos capítulo 4, versículo 8, diz: Pedro estava cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 4, versículo 8. Vamos ler esta passagem bíblica para que você possa entender esta diferença. Atos 4, 8 diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel. Ou seja, naquele momento, Pedro se levantou cheio do Espírito Santo, cheio da autoridade do Espírito Santo, cheio do poder do Espírito Santo, cheio da ousadia do Espírito Santo. Não quer dizer que ele estava falando em mistério naquele momento, mas ele estava cheio da autoridade de Deus. E a expressão que Lucas usa aqui é: e Pedro cheio do Espírito Santo. E não era dia de Pentecoste. Então nós vemos aqui que cheio do Espírito Santo pode se referir, em Atos 2, 4, ao enchimento lá no momento do batismo, mas também a uma experiência de vida, algo que vai permanecer acontecendo, que vai acontecer permanentemente na vida do cristão, que manter a sua vida de oração, de temor do Senhor, de leitura da palavra de Deus, de submissão, como veremos daqui a pouquinho. Vamos lá. Em Atos capítulo 13, versículo 9, também Paulo estava cheio do Espírito Santo, mas o seu batismo, alguns estudiosos entendem dessa forma, que lá em Atos capítulo 9, versículos 17 e 18, foi o momento em que ele foi batizado com o Espírito Santo, apesar do texto sagrado não falar tão claramente sobre isso, mas nós entendemos quando lemos Atos 9, versículos 17 e 18, diz assim: e Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E o versículo seguinte diz: e levantando-se, foi batizado. A nossa revista segue a interpretação de que aqui esse foi batizado é o batismo no Espírito Santo, levando em conta o versículo anterior que fala para que sejas cheio do Espírito Santo. Então entende-se que aqui o apóstolo Paulo foi cheio e foi batizado. Por isso a nossa lição interpreta dessa forma, nosso comentarista interpreta dessa forma e traz para nós este ensinamento. Vamos então prosseguir e vamos para o terceiro e último tópico da nossa lição: testemunho transbordante. Nossa lição fala de cânticos que são expressões de louvor e alegria a Deus. Testemunho transbordante significa que nós, cheios do Espírito Santo, vamos expressar esta alegria, este poder, esta graça através do nosso testemunho.
Esse testemunho vem através dos nossos louvores, das expressões de gratidão a Deus. Então, a nossa revista trata, de acordo com o que está no texto sagrado, dividindo em 3 partes. Salmos. O que são salmos? Salmos são poemas de louvor que descrevem cânticos do tipo encontrado no livro de Salmos no Antigo Testamento. Eram caracterizados por suas várias motivações e propósitos. Se você observar o livro dos Salmos, você vai ver vários tipos diferentes de louvor, vários tipos diferentes de expressão. Alguns são até salmos imprecatórios, que para nós causa até um pouco de impressão quando se deseja a morte do inimigo, quando se deseja uma certa vingança. É preciso entender este salmo de acordo com o contexto. Nós temos que evitar, irmãos, na nova dispensação, na nossa dispensação, na dispensação da igreja, os louvores de vingança. Isso tem sido muito criticado nas mídias, porque nós não podemos desejar o mal das pessoas. Não. A Bíblia nos orienta, no Novo Testamento, a nós trocarmos o mal pelo bem. Se alguém nos faz mal, nós devemos tratar essa pessoa bem. É a orientação do Senhor Jesus Cristo e a orientação do apóstolo Paulo em algumas ocasiões, que nós não devemos nos vingar, mas deixar a vingança por conta do nosso Deus. Mas os salmos têm motivações e propósitos diversos. Já os hinos, alguns estudiosos dizem que hinos são louvores já conhecidos, são aqueles louvores que já são entoados de uma forma rotineira, como nós falamos, os hinos da harpa cristã, por exemplo. Hinos, nosso comentarista fala que são os primeiros louvores da igreja. Os hinos são cânticos que oferecem louvor a Deus. Aliás, não se louva outra pessoa a não ser o nosso Deus em nossas reuniões. Mas os hinos têm um caráter mais de um louvor que é conhecido, que é já cantado, que já é reconhecido por todos, já é conhecido por todos. Então, aquilo é entoado com grande facilidade, como o rei está voltando, por exemplo, um hino bem conhecido da comunidade cristã, da Assembleia de Deus e de outras comunidades também. Enfim, e os cânticos espirituais são palavras não premeditadas, cantadas no Espírito durante a adoração. Isto é raro, mas acontece em nossos cultos, quando a pessoa, cheia do Espírito Santo, ele começa a cantar e louvar ao Senhor sem uma letra específica, mas ele é levado pelo Espírito a louvar e a glorificar ao Senhor naquele momento de derramamento do Espírito Santo, naquele momento em que o fogo está realmente caindo sobre a igreja. Isso é percebido. Mas eu queria chamar a atenção dos queridos professores e alunos para o seguinte: essa questão de fazermos distinção entre um e outro pode causar algum conflito, porque alguém pode dizer assim, se é salmo não é hino, se é hino não é salmo, ou se é salmo não é cântico. Mas não é isso que nós vemos no texto sagrado. Se você observar alguns louvores, alguns salmos, e você vê o que está ali bem acima do texto sagrado, no epígrafe, ali em cima, nós temos uma expressão que nos ajuda a entender algo interessante nesta lição. Olhe, por favor, o Salmo de número 75. Salmo 75, nós temos assim, na epígrafe, ou seja, naquelas frases que tem antes do Salmo mesmo, diz o seguinte, Salmo de número 75, Salmo e cântico de Asaf. Então, o Salmo 75 era tanto um salmo quanto um cântico. Se você ler o Salmo 76, está escrito Salmo e cântico de Asaf para o cantor-mor. E alguns estudiosos da Bíblia dizem que aqui nós temos salmos, temos cânticos e temos um hino, porque alguém aqui ia louvar este louvor, que era o cantor-mor, responsável pela adoração no culto naquele momento. Então era salmo, era cântico e era também um hino já conhecido, porque um cantor-mor ia louvar aquele hino no meio da multidão. Se você observar o Salmo de número 92,
você vai ver também o seguinte, está escrito lá, salmo e cântico para o sábado. Se você ver o salmo de número 108, você vai ver também cântico e salmo de Davi. Então, irmãos, às vezes nós queremos classificar, separar, mas isso é só para efeito de estudo. Na verdade, os salmos podem se tornar hinos. Os salmos podem se tornar cânticos. Agora, os cânticos espirituais é diferente porque ele é um cântico que é não premeditado, de uma letra não escrita, e que o adorador, cheio do Espírito, vai entoar naquele momento. Alguns chamam isso de salmodiar, falar versos sem ter uma referência, sem ter nada escrito. Mas se entendermos aqui pelo contexto da nossa lição, cânticos espirituais são cânticos não premeditados, que são cantados no momento pela inspiração do Espírito Santo de Deus. Continuando então, dar graça em tudo. Meu querido irmão, eu chamo a tua atenção para esta parte da lição porque nós acrescentamos aqui bastante versículos e informações que você poderá aproveitar na sua aula. Dar graças a Deus, irmão, ser grato. Essa é a vontade de Deus, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. É a expressão de uma vida sempre alegre, sempre grata ao Senhor. Por quê? Porque o cristão sabe que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu propósito. Então, deve sempre ser grato ao Senhor em todo o tempo. Eu chamo a tua atenção também para o seguinte, a ingratidão é uma marca da insensibilidade espiritual e da frieza espiritual. Se você olhar lá em Malaquias, no capítulo 1, e eu faço questão de ler este versículo para vocês, um tempo em que a adoração se tornou uma adoração fria, quando o povo do tempo de Malaquias ia para o culto reclamando, falava assim, o sacerdote, que canseira, eles estavam fartos de uma adoração fria. E aí vem um texto que nos mostra como eles eram insensíveis, frios. E isso resultou numa ingratidão para com Deus. Diz assim, Malaquias capítulo 1, versículo 6. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E eu sou pai. Onde está a minha honra? E se sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te temos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível, porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ao enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. É Deus dizendo assim, onde está a minha honra? Onde está a reverência a mim? Onde está a atitude de gratidão por tudo que eu vos dei? É no momento de gratidão, irmãos, que nós honramos ao Senhor, nós tributamos a Ele toda a honra e toda a glória por tudo que nós recebemos. Ingratidão é uma marca da pessoa que perdeu a sensibilidade espiritual e está num estado de frieza espiritual. Se você estiver sempre grato a Deus, você estará sempre em oração, até porque nós deixamos como último item, mas vamos falar logo agora, havia uma oferta específica de gratidão, de ações de graça. Então esta oferta era oferecida simplesmente porque para perdoar pecado? Não. Para cobrir pecado? Não. Essa oferta era uma oferta voluntária, de gratidão. Então o adorador que serve realmente a Deus em sinceridade e verdade, ele tem o prazer de render graças a Deus e expressa isso com as suas ofertas, como lemos aqui, eles estavam oferecendo animal cego, coxo, dizendo assim, não faz mal não, isso
vai morrer mesmo, vai para o sacrifício? Não. Na hora de sermos gratos a Deus, e a oferta e o dízimo nada mais era do que uma atitude de gratidão, nós devemos fazer isso com graça, com alegria, com gratidão, e dizer: Deus, muito obrigado por aquilo que o Senhor tem me dado, por eu poder sustentar a minha família, por eu poder cuidar dos meus filhos, e aqui está a minha oferta de gratidão. Prosseguindo, irmãos, homens ingratos é um dos sinais do fim dos tempos. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Entre várias qualidades de lá, homens ingratos. E é o que vemos nos últimos tempos. A frieza espiritual. A Bíblia diz que e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esta frieza do amor tem causado o quê? Uma ingratidão nos homens. Os homens estão esquecendo-se de olhar para cima e agradecer a Deus pelo dia quando amanhece, e agradecer a Deus pelo alimento quando se alimenta, e agradecer a Deus pelas bênçãos, pela chuva quando cai sobre a terra e lhe dá a provisão para que ele possa colher o fruto e assim se alimentar e até negociar. Então, um dos sinais do fim dos tempos são os homens ingratos. Mas, meus amados e queridos irmãos, nós que somos povo de Deus, devemos ser cheios do Espírito Santo, e obviamente, cheio do Espírito Santo, você vai ser grato a Deus por tudo, irmãos, por tudo. Nada vai te impedir de se apresentar a Deus com a atitude de ações de graça. Vamos então ao terceiro item do terceiro tópico da nossa lição: sujeição. O quebrantamento e a humildade expressam bem a plenitude do Espírito. O Espírito nos leva à sujeição às autoridades constituídas, aos superiores hierárquicos. Essa sujeição deve haver entre os irmãos na igreja. A Bíblia diz, e eu quero ler para você esses 2 versículos, para que você entenda bem o que significa isso. Que sujeição é essa? Até na igreja nós precisamos nos sujeitar, sim. Efésios, carta escrita aos Efésios, no capítulo 5, versículo 21, diz o seguinte: sujeitando-vos uns aos outros. Olha que atitude bonita. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Filipenses, no capítulo 2, versículo 3, diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Aquela qualidade que nós apresentamos lá no início da lição, que nós devemos orar, devemos ler a Bíblia, devemos jejuar, mas manter a nossa vida em humildade, em submissão. Diz assim mais o versículo: considere que cada um considere os outros superior a si mesmo. Olha que atitude bonita. Atitude de sujeição um ao outro, de submissão ao outro, de estar sempre um servindo ao outro, para que haja unidade no corpo de Cristo. Isso é importante. E se você é um crente que se considera cheio do Espírito Santo, você vai sentir isso no seu coração, o desejo de estar sempre quebrantado diante de Deus, pronto para ser amassado e Deus te fazer um novo vaso. Muito bem, prosseguindo aqui, eu dou aqui 2 exemplos. Pelo Espírito, Pedro sujeitou-se a entrar na casa de um gentio. Está lá em Atos capítulo 10, versículo 19. Foi um conflito para Pedro, mas o Espírito Santo trabalhou na vida dele e ele se sujeitou, disse: não, eu tenho que obedecer à voz do Espírito Santo. Pelo Espírito, Paulo sujeitou-se e obedeceu a ordem de não ir à Ásia e à Bitínia. Diz lá o texto sagrado, em Atos capítulo 16, versículos 6 e 7, que Paulo desejou ir para essa cidade, mas o Espírito o impediu. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 6 e 7. Quero ler esse versículo para você, meu querido professor e aluno. Diz assim: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus
não lhe permitiu. O que é isso, irmãos? É uma vida sujeita, que entende a vontade de Deus e que está sujeita a ela. Quando o Espírito Santo diz não vá, ele não prossegue. Quando o Espírito Santo diz fique quieto, a pessoa fica quieta. Quando o Espírito Santo diz vai, a pessoa vai. O crente cheio do Espírito Santo, fervoroso no Espírito, ele sabe obedecer o não e sabe obedecer também o sim e também entende o espere de Deus. Ele está sujeito, diz a Bíblia, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Então nós precisamos estar sempre sujeito. E para isso, irmãos, é preciso estar cheio do Espírito Santo. Vamos então à nossa conclusão, que diz o seguinte: encher-se do Espírito é viver na plenitude do Espírito. Em termos práticos, é andar em Espírito, ser guiado, dirigido, orientado, capacitado, impulsionado, usado, revestido, inspirado e conservado na unção do Espírito em todo tempo, em todo lugar, testemunhando e agindo de forma a agradar a Deus e ganhando alma para Cristo. Eu quero repetir para você essa conclusão, que ela não está na nossa revista, mas nós escrevemos e serve para você utilizar, meu querido irmão, se você desejar. Repetindo, encher-se do Espírito é viver na plenitude do Espírito. Em termos práticos, é andar em Espírito, ser guiado, dirigido, orientado, capacitado, impulsionado, usado, revestido, inspirado e conservado na unção do Espírito em todo o tempo, em todo lugar, testemunhando e agindo de forma a agradar a Deus e ganhando almas para Cristo. Amém? Eu quero convidar você para a nossa lição número 10, quando estaremos estudando sobre o Senhor Jesus cura hoje. Você crê, irmãos? Você que está me ouvindo, você crê? Então, vamos estudar esta lição na próxima semana e eu conto com a sua presença aqui. E se você nos assistiu até agora e ainda não está inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição agora ou assim que terminar esse vídeo. E eu quero encerrar esta aula agradecendo a todos vocês pela atenção, agradecendo sempre aqui a minha esposa e meus filhos, que são meus ajudadores em tudo que fazemos aqui em nosso lar. E nós estamos juntos durante esse tempo de pandemia, ficamos mais unidos ainda. E eles nos ajudam aqui a editar, a trabalhar esta lição para que chegue até você esta lição preciosa. E eu agradeço aqui ao meu pastor Samuel e deixo aqui um abraço para ele e para o Ministério da Assembleia de Deus de Culubandê, ministério ao qual nós pertencemos. Eu me despeço na paz do Senhor Jesus Cristo, deixando para você um grande abraço e desejando que você tenha uma lição maravilhosa no próximo domingo, que você possa aproveitar bem este material e que possa servir de inspiração, de instrução e de ajuda para você desempenhar bem a sua função como professor e você ajudar o seu professor, caro aluno, durante a lição número 9, que tratará sobre vivendo o fervor espiritual. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, que Deus possa continuar nos dando graça e que nós continuemos aqui deixando para vocês esses estudos maravilhosos. Um abraço, aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Até o próximo vídeo, meus queridos.